Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José e eu espero que todos vocês estejam muito bem, porque afinal de contas, quem vive num país que está o tempo todo repleto de situações inusitadas, situações surreais, acaba perdendo um pouco da tranquilidade. Mas se você está assistindo o nosso encontro nesse momento, é porque nada aconteceu, pelo menos nada do que essas pessoas que estão ainda ao redor de Bolsonaro, estão ali na frente dos quartéis, estava prevendo para acontecer no dia de hoje e no decorrer dos próximos dias. Para essas pessoas, houve uma série de ultimatos que foram se sucedendo e esse ultimato hoje seria concretizado com a ruptura institucional, que o presidente da República convocaria as Forças Armadas, que fecharia o Congresso, o Judiciário, prenderia pessoas, enfim, que os militares estariam ocupando postos importantes na administração pública, enfim, e outras coisas que a gente não consegue imaginar, porque a cabeça de quem está delirando é uma cabeça impossível de você identificar o que tem ali concretamente naquele cérebro, né? E a imagem que me vem quando eu vejo o comportamento dessas pessoas está muito ligada àquela que a gente vê em alguns filmes, né, de pessoas que estão num deserto, estão passando por privações, por muita insolação e começam a enxergar lá no horizonte uma miragem, aquilo que elas esperam ser um oásis com água, enfim, para sobreviverem. E elas vão indo, e de repente, quando elas ultrapassam a última montanha de areia, elas veem que elas estavam diante de uma ilusão. E aí você consegue imaginar a depressão que uma pessoa dessa fica? Ela está desgastadíssima e, de repente, ela tem uma decepção que aquilo que ela estava acreditando era uma grande ilusão e que a única coisa que sobra para ela é a morte. É mais ou menos isso que vai acontecer com muitas pessoas que você conhece. Se você tem algum carinho por alguma pessoa dessa, se tem alguma consideração, o conselho básico a dar agora é para que essa pessoa procure logo um psiquiatra, um psicólogo, um médico, alguém que cuide de saúde, para já receitar um remédio tarja preta, porque o estoque de remédio tarja preta aqui no Brasil, ele vai lá para baixo. E se você investe em bolsa, em ações, o melhor investimento agora seria comprar ações de indústrias farmacêuticas, porque eles vão ganhar muito dinheiro com essa gente toda, porque é um universo muito complicado. E se você está assistindo o nosso encontro agora, é porque nada aconteceu, né? Como eu disse para vocês aqui no nosso encontro. Então, vida que segue. Agora, para essas pessoas vai ficar muito complicado. Agora, nós teremos um governo a partir do dia 1º de janeiro que já começa a dar uma série de indicações para que lado ele estará indo, né? O que ele pretende fazer. E nós estamos tomando consciência também de algumas limitações que vão fazer com que esse governo, apesar de ser um governo extremamente eficiente em muitas situações, que seja extremamente inovador em outras tantas situações, ainda estará preso numa estrutura que está sendo deixada agora, e a estrutura que foi montada no nosso país dentro desse capitalismo, né, subselvagem que a gente vive aqui no Brasil. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Quais foram as últimas situações aí que essa gente quis fazer para mudar a nossa realidade e o que a gente pode esperar? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá. Se puder, participe dos nossos chats, que eu sempre faço entre 5 horas e 5 e meia, exceto nesses dias de Copa do Mundo, que eu estou entrando um pouco mais tarde aqui com vocês. Mas eu sempre abro um espaço aqui para trocar ideia com vocês antes de entrarmos no ar. E se você gostar ainda mais do nosso portal e puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional da gente estar aqui trocando as nossas ideias, estar participando do processo político aqui no nosso país. Gente, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui. É muito legal a gente poder ter esse espaço aqui para trocar essas ideias, a gente ter vida inteligente aqui no nosso portal, é muito legal. E às vezes eu ganho um presente também, né, de uma pessoa ou outra, né, e eu quero agradecer aqui a Nancy Gama, que mandou para mim esse azulejo aqui impresso aqui com várias moças, né, que tem nas suas costas ali pinturas de capas dos discos do Pink Floyd, de quem eu sou fã, que eu gosto muito. Pois bem, então é muito legal, né, gente, podendo estar aqui com pessoas como vocês aqui, eu agradeço muito e vamos seguir em frente. Pois bem, gente, hoje mais cedo eu mostrei para vocês a fala de Bolsonaro. Eu não coloquei a imagem dele aqui, mas, enfim,
mais do mesmo. Para quem já sabe que uma pessoa é perturbada mentalmente, você sempre observa as coisas que essa pessoa está dizendo com todo tipo de reserva, né? Você já sabe que daquela pessoa ali não vai sair nada com algum tipo de sanidade. E o presidente da República atual, ele tem esse problema. E mais do que isso, ele sabe que concretamente ele vai enfrentar algumas situações muito complicadas mais à frente. Tem um veículo de comunicação que já deixou de ser veículo de comunicação há muito tempo, né? É um veículo de ativismo político golpista. É impressionante porque isso é uma concessão pública. E essa concessão pública da rádio está sendo utilizada para atacar a democracia do nosso país. Depois eles sofrem sanções e reclamam. Eles acham que eles têm liberdade para usarem esse espaço para atacar a democracia. Pois bem, e aí o jornalismo, entre aspas, né, da Jovem Pan, tem um programa de manhã cedo que é gerado de Bauru, Jornal da Manhã de Bauru, mas eles têm uma grande audiência. E eles se transformaram numa trincheira golpista. Aí o apresentador, vou diminuir aqui, ele mandou essa aqui para as pessoas que estão acompanhando a rede, né, que fazem dessa rede uma espécie de porta-voz do golpismo aqui no Brasil. Dizia ele sobre os últimos movimentos que terminariam hoje, dia 10 de dezembro. Mais uma vez, conversando conosco, que promoveram esta atitude tão importante que, repito, nos encheu de esperança novamente. Bismarck, querido, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo. Aí ele convida para falar um tal do Bismarck do canal Hipócritas. Aí ele foi falar sobre as manifestações. E o cara está assim, empolgadíssimo, né, com a perspectiva de uma ruptura no Brasil. Aí disse aqui o aprendiz de golpista, o golpista Morzinho, lá de Bauru. Foi muito importante para dar um prazo para a gente poder se mexer. A gente precisa se mexer, povo brasileiro, eu clamo a vocês. Venha se mexer. Se nada for feito até a data de hoje, pelo presidente Bolsonaro, Forças Armadas, dia 10 é o dia D em Brasília. A gente tem que estar em Brasília. A gente tem que tomar Brasília. Dia 10, aonde você está, venha para Brasília. Tomar Brasília. E o resto, pare o Brasil, caminhoneiros. Vocês são as peças mais importantes do Brasil. Eu clamo para vocês, caminhoneiros, parem. Então, se você tem um caminhão, tá? E você está escutando o fofo aqui, você realmente vai ficar muito incentivado, né, em parar sua carga no meio da estrada, né, tentar interromper a estrada, porque o cara aqui está dizendo que o Brasil precisa de você, tá? Mas seguindo aqui. A gente precisa da paralisação de vocês, caminhoneiros. Vocês são as peças mais importantes desse Brasil. Eu sei o quanto é difícil, eu tenho meus tios que são caminhoneiros, eu tenho parentes que são caminhoneiros, eu sei a dor da estrada, eu sei a dor de estar afastado da família. Eu entendo que um para e dois não para, mas a gente clama. A nação brasileira está clamando para vocês hoje, caminhoneiros. Parem. Dia 10, parem. A gente clama. Então, gente, é o seguinte. Eu queria saber se onde você mora, os caminhoneiros atenderam o rapaz aqui. Se nós tivemos uma ruptura institucional, até porque no Rio de Janeiro, por enquanto, eu não estou vendo nada não, tá? As coisas aqui estão iguaizinhas, o pessoal está assistindo Copa do Mundo, assistindo jogos, enfim. As pessoas estão circulando para cima e para baixo, não vimos nenhum tipo de ruptura institucional, não. Ontem eu mostrei para vocês também, ontem não, hoje, né, o telejornal do SBT, que foi profético, né, porque colocou aqui algumas cenas Inácio Lula da Silva. do Bolsonaro ao lado do general da reserva Braga Neto, transitando ministro do Turismo, aqui o tempo todo com grades ao fundo, né? Foram, assim, muito engraçado, né, como eu disse para vocês, porque eles poderiam ter escolhido outras cenas, né, como eu disse para vocês. Mas muito enquadramento com o Bolsonaro ali atrás de grades, né? Impressionante. Depois de ouvir um grupo de indígenas. Aí o Bolsonaro foi escutar um grupo de indígenas. Pois bem, e aí lá pelas tantas, né, ele repetiu aqueles chavões, né, que ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Até o dia 31 de dezembro, sim. Mas será que já avisaram para ele que no dia 1º de janeiro, aliás, avisaram também para as pessoas que estão nas frentes dos quartéis, que o comandante em chefe das Forças Armadas, segundo a Constituição, a partir do dia 1º de janeiro será o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Pois bem, e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva já indicou aqui
os seus 3 comandantes militares, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, gente, a fila está andando, essa gente vai ficar, como disse para vocês, como aquelas pessoas que caminharam no deserto, se desidrataram, ficaram com uma série de crenças e miragens e de repente encontraram ali apenas mais um monte de areia na frente. Pois bem, então, essas pessoas aí, enfim, serão daqui a pouco página virada aqui no nosso país. E o que sobra concretamente? Hoje tem uma coluna muito interessante do Ascânio Seleme, está aqui no Jornal Globo, mas para facilitar aqui nossa leitura, eu peguei aqui na internet também. Ele é um ótimo analista político, ele está fazendo aqui algumas avaliações, a gente pode discordar um ponto aqui, outro acolá, mas eu queria compartilhar com vocês esses pontos aqui. Começando pela base que o novo governo está montando no Congresso, o que se enxerga é um amálgama multipartidário que pode se chamar de centrão ampliado. Lula negocia com os mesmos parlamentares e partidos que emprestaram apoio a Bolsonaro nos últimos 2 anos, ampliando sua sustentação pelos partidos de esquerda que formaram sua chapa vitoriosa. O presidente eleito governará com uma ampla maioria, mas ainda assim volúvel. Lula estará sujeito aos mesmos humores que Arthur Lira e sua turma demonstraram com Bolsonaro desde a posse do deputado na presidência da República. Leitura correta, né? Não tem como a gente dizer que não vai acontecer exatamente isso. É o jogo democrático. Mas isso estava já antevisto antes das eleições até, né? Que o presidente da República governaria com os deputados eleitos. Enfim, é o que acontece. As relações intrínsecas que mexem com as engrenagens do poder permanecem exatamente iguais, sobretudo se o orçamento secreto for mantido, ainda que com algumas mudanças que o tornem mais democrático e transparente. O STF vai julgar na semana que vem o instrumento legislativo que usurpou poderes naturais do Poder Executivo, mas dar ao Congresso parte do orçamento menos robusto, mais transparente e com destinação mais bem orientada, poderia ser útil a Lula. Teria a mesma eficiência que o mensalão inventado por José Dirceu. O mensalão, nós sabemos, né, foi aquela artimanha que José Dirceu teria montado para conseguir apoio de parlamentares nas votações do Congresso, mas, segundo o Ascânio Seleme, agora com o orçamento aberto, né, exposto, o presidente da República negociará às claras esses orçamentos para ter mais apoio político. Bom, aí ele vai adiante. É verdade que o foco social do novo governo é inteiramente diferente do atual, mas se considerarmos os gastos excepcionais feitos por motivação eleitoreira nos últimos meses finais da administração em curso, o alcance das medidas não será diverso. É claro que também haverá mais oxigênio para educação, saúde, cultura e meio ambiente, setores agora negligenciados. O problema é a escassez de recursos que o governo Lula terá de administrar. Evidentemente, haverá políticas de boa vontade em todas as áreas, mas em que pese a aprovação da PEC da transição, com falta de dinheiro que ninguém espere por revoluções. O que se quer é fazer as coisas funcionarem outra vez. Bom, aí vem mais aqui. Na economia, tampouco o novo governo fará uma revolução. Não apenas porque não conseguiria avançar em razão das reações negativas, intransponíveis que enfrentaria, mas porque não quer. Os petistas sabem que Lula não é Dilma. Ele não quer e nem precisa marcar posição. Seu objetivo é fazer um governo que dê certo em um país com crescimento econômico. Distributiva, sim. Foco nos mais pobres, claro, mas responsável para ser perene e para durar. O que muda mesmo de fato e de maneira categórica é o respeito pela democracia. Não que o PT não tenha lá seus cacoetes autoritários. Viu-se isso na tentativa de estabelecer um certo controle externo da mídia, apelido inventado pelo ex-ministro Franklin Martins para a censura. Eu não concordo com isso não. Os meios de comunicação, eles têm que ter uma regulamentação para evitar esse tipo de aberração que a gente viu no começo aqui do nosso encontro. Os veículos de comunicação são, em tese, para levar informação, levar conhecimento, e não para funcionarem como instrumentos de ativismo político. E isso, de fato, numa sociedade democrática, tem que ser observado mesmo, só que os grandes veículos de comunicação, eles não querem nenhum tipo de interferência nos seus desejos, ora golpistas, ora sabotadores, ora de ativismo político, ativismo judicial e ativismos que mexam com a sociedade de uma maneira geral. E aí, para finalizar,
eles dizem aqui: o lado bom da história é que o Brasil se torna um país normal, com a transformação das políticas interna e externa. O Brasil volta a ocupar os espaços globais que havia perdido. Os homens e as mulheres que ocuparão os principais cargos políticos no país serão merecedores das atribuições que receberão. Os primeiros nomes anunciados para o Ministério, Haddad, Múcio, Lino, Vieira e Costa, não deixam dúvidas. Não teremos mais Frias, nem Farias, nem Lorenzones, nem Araújos, nem Pazuellos, Queirogas ou Ventralbes, nem Salles nem Damares. O país se qualifica como se qualificaria com qualquer outro presidente fora Bolsonaro. Então, gente, a coluna dele foi muito interessante, eu vou colocar o link para vocês lerem na íntegra, mas tem alguns apontamentos que nos colocam dentro de uma realidade que a gente começa a enxergar dentro desses parâmetros que foram apresentados. Evidentemente, muita coisa vai precisar ser feita no Brasil e muita coisa vai precisar ser transformada também e enfrentada. Resta saber qual será a disposição do presidente Lula para enfrentar de frente esses problemas cruciais aqui no nosso país. Bom, mas isso será uma outra história, né? A partir do dia 1º de janeiro, pelo menos, nós não teremos os canjicas, os quartéis estarão pacificados ali, sem ninguém na frente, e muita gente procurando clínica psiquiátrica e pedindo desculpa para você, né? Pelos erros que cometeu ao longo desses últimos anos aí, se essa pessoa ainda tiver algum resquício de juízo na sua cabeça, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Espero que você esteja assistindo o nosso encontro agora com tranquilidade, que nada tenha acontecido no seu entorno, nenhum tipo de confusão, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau!